Amém. Então as crianças podem subir. Então, meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo na nossa igreja e a gente é um pouco cíclico, e por isso eu peço perdão àqueles que já estão há mais tempo com a nossa igreja, porque vamos ter que pregar passagens novamente. Nós temos pelo hábito na nossa igreja ou pregarmos em série, ou pregarmos um livro da Bíblia inteiro, ou pregarmos temas que são relevantes para a nossa sociedade, que a gente precisa entender como a Bíblia responde a eles. Mas no dia de hoje a gente precisa voltar e relembrar alguns aspectos necessários, porque estamos vivendo um tempo de eleição na nossa igreja. E hoje então eu gostaria de falar especificamente sobre Atos 6, focando na atividade dos diáconos. Então vamos ler o que diz então essa narrativa que Lucas traz para nós quando narra os dias em que logo após a subida de Cristo e como foi a primeira vivência da igreja. E ele fala então de Atos 6, do 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Então, meus irmãos, nós estamos vendo esse tempo e é necessário que nós voltemos para algumas passagens já conhecidas de grande parte da igreja, mas desconhecidas de outros. Mas esse relato do texto, ele se encontra dentro de uma narrativa. E quando nós lemos a narrativa do texto de Atos, nós temos que entender que não é um texto formando doutrinas, é um texto doutrinário, mas ele vai nos guiando e mostrando como era o começo da igreja relacionado à sua vivência. E baseado nas cartas que derivam, dessa narrativa histórica de Lucas, a gente percebe como a igreja se estruturou. E a grande questão desse texto, dessa narrativa de Atos, é que ela vai começar a falar sobre como a igreja estava se estruturando logo após a subida, depois do tempo de Pentecostes, em que a igreja estava crescendo e se firmando. E o texto então vai nos apontar que já no começo da igreja, ela ainda pequena, sem tanta estrutura, um problema acontece, um problema sociocultural. Um problema que já acontecia no meio do povo, que já acontecia no meio da humanidade, e que Deus sempre tratou disso, e que agora ecoava dentro da igreja, que é o problema daqueles que são necessitados, daqueles que são pobres, daqueles que não têm condições de se sustentar, algo que em todas as escrituras sempre foi algo muito caro para Deus. Deus sempre se preocupou com aqueles vulneráveis, com quem não podia se sustentar, com quem não podia se proteger. E aqui está acontecendo exatamente isso, que é no relato em que fala, naqueles dias, aumentando o número de discípulos, houve uma murmuração dos helenistas. E aqui, dependendo da Bíblia que você está lendo, na versão que você está lendo, pode ser que esteja assim, dos judeus de fala grega, ou algo nesse sentido. Porque aqui é exatamente isso. Dentro daquela realidade da igreja do primeiro século, haviam várias culturas que estavam no meio delas. E os judeus, eles tinham se espalhado por todo o Império Romano. Havia os judeus de Jerusalém, que falavam aramaico, que conheciam as escrituras em hebraico e ouviam dessa forma. Mas haviam também os judeus que tinham se espalhado dentro do Império Romano e que não falavam mais aramaico, falavam agora grego. E liam, por exemplo, a Bíblia em grego, na Septuaginta. Então havia realmente uma diferença, uma distinção dentro do próprio povo judeu sobre aqueles que falavam aramaico e aqueles que falavam grego. E quando todos esses judeus se convertem no dia de Pentecostes, narrado capítulos atrás,
Aqueles então começam a viver juntos. Só que o que acontece é que começou a haver uma distinção no meio deles. Algo que era cultural, algo que tinha já problemas de relacionamento, começam a ecoar dentro do povo, e é aqui então que Lucas vai narrar para nós. Que esses judeus que falavam grego começaram a se sentir preteridos dentro da igreja. Começaram a perceber que na hora da distribuição daquela ajuda comunitária, algo estava acontecendo. É importante nós entendermos o contexto daqui da passagem, porque nesses dias, como se a gente lê Atos 2, 3, 4, 5, a gente vai lembrar, por exemplo, em Atos 2 é dito que a igreja crescia, que diariamente se distribuía o pão, que partilhavam da mesa, que a igreja estava vivendo em conjunto, estava todo mundo vivendo bem. Mas também é narrado que a pressão e a perseguição já começa a acontecer. É após o tempo de Pentecostes que, por exemplo, Pedro já vai começar a ser preso. Os judeus já estavam perseguindo desde o tempo de Jesus, já perseguiam a Jesus. Então, nesse tempo, havia essa realidade de que, do problema da falta de alimento, da perseguição que já começava a acontecer no meio da igreja, dos judeus não terem tantos recursos. E aqui, então, nesse relato, é falado sobre essa necessidade dessa distribuição diária, dessa diaconia diária, onde muito provável, naquele texto que a gente vai ler no começo, em Atos 2, que as pessoas vendiam suas posses para distribuir entre a igreja, é isso aqui que está sendo narrado. É que naquele tempo, naquela sociedade, haviam muitas pessoas fragilizadas, com dificuldade de sustento, e a igreja percebeu, e dentro da sua narrativa, no texto de Atos 2, vai falar que todos tinham tudo em comum, que é algo que a gente vai perceber e precisa entender que essa preocupação com as viúvas, ela destaca algo que a Bíblia sempre se preocupou. Existem, quando a gente vai ler as Escrituras, um chamado quarteto de vulneráveis dentro da palavra de Deus. As viúvas, os pobres, os estrangeiros e os órfãos. Esse quarteto de vulneráveis, eles sempre foram, diante de todas as Escrituras, alguém que Deus cuidava deles, alguém que Deus olhava para eles. É narrado, então, lá no Antigo Testamento, dentro da lei de Deuteronômio, de que era responsabilidade do povo cuidar dos seus irmãos. Olha, vocês um dia foram oprimidos, então não mais oprimam ninguém. Um dia vocês foram presos no Egito, dentro de vocês não tem que haver mais isso. É narrado no texto lá de Deuteronômio, falando sobre esse dia em que não haveria mais pobres no meio do povo, porque todos teriam tudo em comum. A realização daqui do texto de Atos é uma realidade que Deus sempre se preocupou, que é o cuidado daqueles que são vulneráveis. Nós vivemos no meio da igreja, vivemos numa cultura, numa sociedade que muitas vezes as pessoas passam despercebidas ao nosso lado. Por diversas vezes nós temos pessoas que estão sofrendo, que estão fragilizadas, e nós simplesmente esquecemos delas. Muitas vezes no relacionamento da igreja, nós nos relacionamentos mais com uns e menos com outros. Por diversas vezes essa realidade de querer andar e caminhar só com quem fala igual a nós, faz com que a nossa igreja viva essa realidade narrada aqui. Porque a igreja não estava sendo má no sentido de não olhar para ninguém, ela estava simplesmente sendo humana. Por que eu vou me esforçar para conviver com alguém que não fala nem a mesma língua que eu? Por que eu vou nessa casa me relacionar com essa pessoa? A realidade era essa. A igreja ela não estava socorrendo viúvas por conta de sua questão cultural. Nós, como igreja, precisamos entender que isso é uma preocupação divina. Deus sempre se preocupou com o órfão, com a viúva, com o pobre, com o necessitado, com o estrangeiro. E essa realidade que ecoa para o meio da igreja, ela permanece em nós. E aí Deus, e nessa realidade, nós estamos vendo aqui do porquê surge essa função do diácono dentro da igreja. Diferente de outras realidades, de outras culturas cristãs, o diácono, para nós, dentro da igreja presbiteriana, ele tem exatamente essa função. De olhar para a realidade da igreja, principalmente na questão material, de como socorrer e cuidar da igreja, na questão de cuidado da misericórdia. Cuidar das pessoas necessitadas, cuidar das pessoas que estão carentes, cuidar das pessoas vulneráveis. Mas essa realidade da diaconia, de um grupo específico de homens voltados para isso, de mulheres que o apoiam, não é a realidade exclusiva deles, é uma realidade nossa como igreja. Porque isso era o chamado do povo de Deus. Repito para vocês, como Atos
Lucas, quando ele escreve no capítulo 2, falando que a igreja tinha tudo em comum, era exatamente para falar isso. Olha, na igreja, ninguém faltava nada. Esse é o alvo, essa é a meta. Nós temos sempre a dificuldade de entender que o pecado, ele realmente afeta pessoas, e pessoas ficam vulneráveis muitas vezes por conta de pecados próprios. Às vezes a pessoa está passando por dificuldade financeira, está tendo dificuldade de conviver, está tendo dificuldade de se sustentar por conta de pecados próprios dela, da sua falta de cuidado, da sua falta de vontade de trabalhar. Existe essa realidade, mas existe também, como nós sabemos, pecados que são sistêmicos, que está fora dela, que ela não teve oportunidade, que ela não teve condição de estudar, que ela nasceu num lugar muito terrível, que ela não teve oportunidade de se desenvolver. Mas nós temos que entender também que essa realidade é do pecado no mundo. Deus criou o mundo onde nós tínhamos, Adão e Eva tinham acesso a toda a riqueza e podiam partilhar de tudo. Mas por conta do pecado no mundo, isso começou a gerar problemas. E esse relacionamento que deveria ser íntegro, total, e que nós viveríamos em comunhão, foi afetado por conta do pecado. Então nós precisamos entender que a realidade de que haverão pessoas ao nosso redor vulneráveis, necessitadas, é uma realidade constante nesse mundo em que o pecado ainda existe. Mas a igreja tem uma responsabilidade e um dever de prestar atenção nisso e lidar com isso. Cuidar dessa realidade, agindo de forma proposital. Repito, meus irmãos, ler uma passagem como essa é nos lembrar na igreja que haverão pessoas com dificuldades ao nosso redor. Pessoas com diferenças culturais nossas. Pessoas com que nós não nos relacionamos por várias questões, mas nós de forma ativa temos que procurar nos relacionar, aumentar o leque de pessoas ao nosso redor, olhar e visitar as pessoas. Tem gente no ano passado que ficou fazendo piada dessa minha expressão que eu digo: quando visitar a casa de um irmão, abra a geladeira, pede para comer alguma coisa, porque veja como esse seu irmão lhe serve. Que aí você descobre, poxa, se ele só serviu um bolinho e um café, será que está faltando alguma coisa na casa do meu irmão? Será que ele está precisando de ajuda? Mas eu digo a você, você só vai descobrir se você for lá visitar, se você for lá tomar um café, se você for lá se expor ao relacionamento. Meus irmãos, a parte mais difícil de lidar dentro da igreja, ou de lidar com qualquer pessoa que está vulnerável, que está necessitada, é ela assumir que precisa de ajuda. Não sei se você já teve que ver alguém ou já distribuiu cesta básica, já ajudou qualquer pessoa, já se envolveu nessa questão mais humanitária. Você sabe que muitas vezes a pessoa precisa, mas ela não vai falar. Ela pode estar passando fome, mas o orgulho, a questão de não se mostrar vulnerável, a questão de não passar vergonha, ela não vai dizer. Nós muitas vezes temos que ser ativos, e é por isso que esse problema da igreja era tão sério, preocupava tanto o coração dos apóstolos, porque eles sabiam que era dever da igreja que estava nascendo continuar aquilo que já existia no Antigo Testamento. Os apóstolos não estão fazendo algo novo, porque essa responsabilidade do cuidado mútuo era um cuidado desde o Antigo Testamento. Mas eles então, preocupados com essa realidade, falam: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Os discípulos então se reúnem e falam: olha, nós estamos vivendo uma realidade com um problema sério no nosso meio, que existem pessoas que estão com dificuldades, que estão precisando de ajuda, e não é o nosso dever ir lá, entregar e ter esse cuidado diário da preocupação, do estar junto, de visitar, de saber necessidades materiais. Nós não temos tempo hábil para isso, nem foi a nossa vocação. Então, vendo esse problema, enxergando a seriedade que é isso, porque, repito, meus irmãos, essa é uma preocupação do próprio Deus. Eu gosto muito, a gente que agora fez a leitura, está fazendo, né, a leitura da Bíblia, e aí, não sei se você passou pelo livro de Jó, mas Jó, quando fala sobre o homem reto que ele era, quando ele vai se defender diante de Deus e diante de seus amigos, ele fala que ele cuidava do órfão, que ele alimentava a viúva, que o estrangeiro era bem cuidado na sua casa, que ele cuidava dos necessitados. Então essa mentalidade do cuidado dos vulneráveis é algo que percorre toda a Escritura. E isso ecoou então no coração dos discípulos, que falaram: olha, nós precisamos, no meio da nossa estrutura que Deus está criando, homens que cuidem disso, que olhem para esse lugar, porque nós temos uma vocação distinta. E aqui então, meus irmãos, por isso,
Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios de espíritos de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. É aqui então que entra a realidade da narrativa em que é criado os diáconos. E é importante para nós explicarmos isso porque eles surgem com um objetivo específico. E o objetivo primário, específico deles foi o cuidado das mesas. Mas das mesas no sentido de ver se está faltando pão na casa do meu irmão, se está faltando material, como poder socorrer, como cuidar da misericórdia. E é importante nós falarmos isso, porque aqui na nossa igreja você pode estar nos visitando e você pode vir de outra realidade, e quando fala em diácono você ter outra imagem na sua cabeça. Se você vem de uma realidade católica, talvez você vai pensar no diácono como aquele que está se preparando para se tornar padre. Ou você vai pensar diácono como aquele irmão que ajuda dentro da liturgia católica, aquele irmão, por exemplo, que pode substituir um padre fazendo um velório, fazendo um casamento, cuidando da realidade da igreja. Se você vem de uma realidade, talvez de uma igreja pentecostal, talvez você tenha a visão do diácono como que numa carreira, como a pessoa primeiro se torna obreiro, depois se torna diácono, depois se torna presbítero, depois se torna pastor. Então, dependendo da realidade de igreja que você vem, você pode ter, quando a gente fala diácono, vinham várias coisas na sua cabeça. Se você vem de uma realidade batista, talvez você vai pensar diácono como aqueles que apoiam e suportam o pastor, quase como uma figura de conselho. Mas para nós, dentro da igreja presbiteriana, a diaconia ela tem uma vocação específica. Ela tem um dom específico, e quando a gente fala diácono, a palavra servo, servir, é realmente essa, aqueles que servem, aqueles que dão suporte à igreja, para que aqueles que foram chamados para ensinar a igreja, para orar pela igreja, que seriam os presbíteros, possam cumprir a sua missão. Então Deus coloca homens específicos, 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para cuidar dessa área da igreja. É importante então, meus irmãos, percebermos que Deus se preocupa com o necessitado e com o pobre, ao ponto de, dentro da sua estrutura de igreja, o povo que ele está sendo formado, mais uma vez ele reforçar, vocês têm que ficar atentos a isso. Vocês têm que olhar para o próximo. Vocês têm de cuidar daquele que está do seu lado. Vocês têm que suportar aquele que está com você. E muitas vezes nós também, eu gosto muito do livro do Tim Keller, para mim ele é o ápice daquilo que se pode falar sobre diaconia, no sentido da justiça generosa. Porque Deus é um Deus justo, mas Ele também é um Deus generoso e misericordioso. E Ele cria, e Ele sabe dos nossos problemas, da nossa dificuldade, e Ele cria toda uma estrutura para derramar essa misericórdia ao mundo, àqueles que precisam. E essa misericórdia é narrada nesse texto quando Deus coloca pessoas com essa função específicas. A função então da diaconia, talvez você na igreja presbiteriana, eu como nasci na igreja presbiteriana, diácono quando eu era criança era aquela pessoa que ficava me perseguindo na hora do culto. Faz silêncio, vai sentar do lado do teu pai. Aquele homem que ficava ali na porta da igreja, mandando a gente sentar, mandando a gente fazer silêncio. Aqueles homens que chegavam, varriam a igreja, empilhavam cadeira, esses eram os diáconos. E é uma das funções dele ajudar, porque, meus irmãos, é muito bom para a gente que vai pregar quando a gente chega e está tudo organizado. É maravilhoso chegar, sentar e pensar assim, poxa, hoje eu vou só orar e pregar o evangelho. É muito bom, é por isso que a diaconia existe, uma das funções dela, dentro da igreja presbiteriana, é cuidar do ambiente de culto. Para que todo culto fique estruturado, para que toda estrutura fique pronta, para que o louvor possa acontecer e o pastor, o presbítero, aquele que vai trazer a palavra, possa se preocupar apenas com isso. É um trabalho de equipe. O diácono não é maior que o presbítero, não, eles têm sua vocação distinta, cada um foi chamado para um objetivo. Mas se o objetivo não é apenas de cuidar das mesas, liberar o serviço dos outros, a diaconia dentro da igreja presbiteriana, ela é também um ato de misericórdia. É o ato daqueles que vão cuidar das arrecadações para fins misericordiosos. São aqueles que vão trabalhar para cuidar daquele que precisa, para visitar o enfermo, para pensar em formas de cuidar dos pobres. Na nossa Constituição, nos seus artigos 53, vai deixar muito claro: o diácono é oficial eleito para a igreja e ordenado pelo conselho sobre a supervisão deste para dedicar-se especificamente à arrecadação de ofertas para fim piedoso,
cuidado dos pobres, doentes e inválidos, a manutenção da ordem, reverência em lugares reservados ao serviço divino, exercer a fiscalização para que haja boa ordem na casa de Deus e suas dependências. Então, dentro da nossa igreja, da estrutura presbiteriana, a diaconia ela tem uma vocação própria, específica. Mas isso não só ecoa uma realidade para nós que temos aqui. Talvez você possa estar pensando, pastor, mas eu não sou diácono, não tenho essa vocação. Mas, meus irmãos, isso aqui só ecoa aquilo que é um dever da igreja. É um dever da igreja como um todo, se preocupar com o mundo ao nosso redor, se preocupar com nossos irmãos. É claro que alguns são chamados e tem que chamar a igreja a fazê-lo, mas nós como crentes temos que fazer uns pelos outros. Nós temos a responsabilidade de olhar, de visitar, de cuidar uns dos outros, de ser ativos nesse cuidado, de ser ativos em olhar e nos relacionar ao ponto de ter misericórdia. A diaconia é algo fundamental, mas a diaconia ecoa do coração do próprio Deus. Muitas vezes a gente não percebe isso, e eu acho maravilhoso, repito, no texto do Tim Keller, quando ele associa esse cuidado ao pobre, ao necessitado, àquele que precisa, porque esse é o coração de Deus, porque Deus fez isso conosco. Nós estávamos afastados por conta do pecado, pobres, merecedores da ira de Deus. Nós vivíamos como perdidos, afastados, longe, mas Deus decidiu nos salvar. E Ele, de forma voluntária, se entrega, nos redime. Esse é o coração de Deus, um coração misericordioso, que vai até o perdido, que vai até nós, que falhamos, que pecamos, que não cuidamos do Senhor. Muitas vezes, no processo de diaconia, a gente tem que ser exatamente como Deus, porque às vezes a gente ajuda alguém e essa pessoa não se ajuda. E essa pessoa não ouve, e essa pessoa segue por outro caminho, e essa pessoa não quer, a gente ajuda e ela volta a errar. O Tim Keller fala, mas é assim que Deus faz conosco. Deus nos perdoa, corre atrás, vai, corrige, cuida. Então o nosso coração, às vezes de cuidar das pessoas, e muitas vezes a gente fala assim, só vou ajudar essa pessoa quando ela começar a viver direito. Só vou entregar esse auxílio quando eu ver que essa pessoa mudou a sua realidade. Às vezes não. O próprio Tiago vai falar na sua carta, olha, quando a pessoa estiver com fome, dê o pão. Quando a pessoa estiver precisando se cobrir, cubra ela. Não importa se a responsabilidade foi dela, se a culpa foi dela, se foi responsabilidade com suas finanças, cuide primeiro dela. Depois pregue o evangelho. Depois fale do Senhor, mostre o seu amor, mostre esse coração divino, que se preocupa com necessidade, que se preocupa com nós, meus irmãos. Nós vemos a sociedade extremamente egoísta, onde a gente não pensa no outro, onde a gente não cuida do outro, a gente só se preocupa conosco. Mas a palavra de Deus está falando, olha, no meio da igreja tem que ser diferente. Vocês têm que levantar a cabeça e ver a necessidade do próximo, ver o que está faltando na casa deles, ver o que está precisando. Vocês precisam cuidar para que todos tenham tudo em comum, para que não falte nada na casa do nosso irmão. Quando a gente lê e fala aquele versículo que diz, eu nunca vi um servo do Senhor mendigar o pão, ou quando a gente ora falando, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, é entender que às vezes, como diz as Escrituras, é a gente ser o pão na casa do outro, a gente levar o alimento para que não falte na casa do outro, que muitas vezes a gente acredita que Deus de forma sobrenatural vai manifestar alimento na geladeira de alguém. Pode, Deus tem poder para isso, mas muitas vezes Ele vai querer que você seja esse instrumento de Deus, que você leve essa comida, que você leve esse agasalho, que você cuide dessa pessoa. Eu sempre penso na diaconia exatamente naquilo que Deus fala, que é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo, e quando nós chegamos para socorrer alguém, é o povo de Deus indo, é o próprio Deus indo lá e cuidando. Eu tive o privilégio durante as chuvas, junto com alguns irmãos aqui, acho que eu e o Johnny, a gente subiu em morros que a gente nunca nem imaginou para entregar a cesta básica na época da pandemia. E quando a gente chegava lá, eu gostava muito de orar e falar assim, olha, isso aqui não é a igreja A que está entregando, não sou eu, não é o membro, quem está entregando isso aqui para você é o próprio Deus. Deus está entregando essa cesta básica para você. Ele moveu o seu povo para entregar isso para você, para que a pessoa soubesse que era Deus agindo e Deus cumprindo aquela promessa que Ele fez nas Escrituras. Porque às vezes a gente entregou para pessoas que eram cristãs, outras não, mas entender que essa é a ação do próprio Deus. Nós
ao falar sobre isso, eu gosto também sempre de pontuar que não é obrigação da igreja corrigir o mundo. Não é obrigação da igreja se transformar numa ONG, numa super ONG, e agora a gente tem que cuidar e transformar o mundo na área da ação social. Não. Mas é nossa responsabilidade incentivar para que isso aconteça. Como instituição, muitas vezes a gente vai ter poder limitado, mas como CPFs, nós temos que nos envolver. Nós temos de forma orgânica participar desse cuidado daquele que precisa, do órfão, da viúva. Quantas vezes, meus irmãos, eu falo isso e eu sou o primeiro a falar, nós já deveríamos ter começado a adotar ONGs na nossa cidade. Recentemente li uma matéria e já fiquei pensando, poxa, a gente precisa se engajar nisso. A única casa de cuidado para criança na cidade, saiu uma matéria no jornal da nossa cidade que estava faltando, está começando a faltar recurso, porque está diminuindo a quantidade de pessoas que apoiam financeiramente. E eu fiquei pensando, poxa, uma instituição de 100 anos, na nossa cidade, que cuida das crianças, está faltando recurso, e aí, o que é que a gente vai fazer a respeito? Tanto quanto o CNPJ, mas também quanto o CPF. É entender que a igreja tem que ter essa preocupação, sim, também com a sociedade ao nosso redor. Nós fomos chamados para ser sal e luz no mundo, não longe dele. A igreja é essa estrutura, sim, que tem que empurrar, que tem que fazer. É nossa dever ser essa luz para a sociedade, mostrando que a gente se importa, mostrando que a gente cuida, mostrando que a gente faz. É importante, então, também deixar claro que no texto, esses homens a quem os discípulos chamam e que a igreja tem que olhar, nesse texto vai ser falado apenas de algumas características. Obviamente, em outros vai ser dado mais ênfase, como no texto de Timóteo, no texto de Tito. Mas o mais importante aqui a se destacar, nessa passagem, homens de boa reputação. E aqui, então, os comentaristas vão falar que essa afirmação é muito clara e faz todo sentido lógico. Eles vão cuidar do dinheiro e do recurso da igreja. Eles vão cuidar da arrecadação de todos. Então, eles têm que ser reputados com boa reputação. Não devem ser conhecidos porque não têm controle financeiro, porque roubam, porque são avarentos, porque são gananciosos. São pessoas no meio da comunidade que todos acreditam na sua idoneidade, que vão poder cuidar disso sem se indispor, que vão ter o coração voltado para o aflito. Por isso, então, homens de boa reputação. Mas existe também algo fundamental. Homens cheios do Espírito e de sabedoria. E aqui, meus irmãos, é realmente necessário. Trabalhar com diaconia tem que ter esse coração cheio do Espírito, de sabedoria para saber lidar com a pessoa, de como cuidar, porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa que a gente aborda para cuidar da necessidade material é uma realidade. Vão ter aqueles que vão precisar apenas de um empurrão, apenas de um suporte financeiro específico de um dia, mas vão ter aqueles que a gente vai ter que ajudar, ensinar, caminhar, estar junto. Vão ter realidades que a gente vai poder cuidar de pessoas e vai dentro da diaconia, quem trabalhou com diaconia, quem conviveu com isso, vai saber do que eu estou falando, mas vão chegar pessoas de todo tipo pedindo ajuda. E ao diácono é necessário ser cheio do Espírito, de sabedoria, para saber medir, para saber avaliar como ajudar, quanto ajudar, por quanto tempo fazê-lo. Existe essa realidade e é por isso que é dito nessa passagem que é necessário que sejam homens cheios do Espírito e de sabedoria, porque é necessário isso no cuidado e na relação com as pessoas. Fazer ações de misericórdia não é simplesmente a gente chegar, pegar uma cesta básica e sair distribuindo. Não é fácil muitas vezes. É você conhecer, saber, lidar com a pessoa, caminhar com ela. Por isso é necessário essa ação, é necessário esse olhar de homens que sejam assim. Mas repito, meus irmãos, esse chamado, essa vocação específica, ela é também uma vocação de toda a igreja. A gente tem que ajudar as pessoas, a gente tem que auxiliar as pessoas, e às vezes auxiliar não só dando, a famosa expressão, dando peixe, mas às vezes é ensinando a pescar, às vezes é confrontando o pecado que levou a pessoa até aquele lugar, às vezes é mostrando e corrigindo o sistema por trás, Eu sempre falo aqui, eu uso o Comipres como um exemplo de uma ação de misericórdia, de diaconia, quando ela chega em qualquer cidade. O Comipres é a ação missionária da Igreja Presbiteriana para o Sertão,
E sempre quando o Comipre chega em alguma cidade, chega em alguma comunidade, ele chega com tudo que tem que chegar ao Evangelho. Ele chega com a palavra de Deus, abre uma igreja, mas dentro da igreja vai ter capacitação, vai ter educação para as crianças, vai ter cultura para as crianças. Quando chega, realmente chega o Evangelho inteiro para todo o homem. Essa tem que ser a nossa mentalidade, essa tem que ser a nossa forma de enxergar. Nós temos de cuidar e ter essa sabedoria e essa maturidade para ajudar a transformar a realidade. Então, meus irmãos, que nós precisamos perceber que essa preocupação ecoa do coração do próprio Deus. Os discípulos então deixam claro que a vocação deles, presbíteros, era a consagração à oração e ao ministério da palavra. Mas a esses homens seria cuidar do povo. E então vem a resposta daquela igreja ali no texto de Atos, que ela, ao ver essa questão, ao ver essa preocupação, ela decide eleger pessoas. E aqui também já chama a atenção, talvez a gente não perceba, porque a gente não tem essa realidade dos nomes, mas todos esses nomes citados são nomes gregos. Então é como se a igreja lá, formada por judeus e gregos, vendo a situação, fala assim, a gente vai escolher homens gregos para cuidar disso. E esses homens agora vão ter que cuidar das viúvas judias e das viúvas de fala grega. Como que a igreja dizendo, olha, nós temos condições, esses homens vão fazer aquilo que ninguém faz, e a igreja decide escolhê-los dessa forma. Então o parecer agrada a todos, então eles elegem Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, declarando que ele, por exemplo, cumpre exatamente aquilo que foi falado. Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então aqui a resposta da própria igreja, no texto de Atos, é nós temos que escolher, porque é nossa responsabilidade cuidar dos nossos irmãos. A igreja então olha para ela e fala, nós precisamos de servos que cuidem da igreja. E ela então elege esses homens. E aqui, como repito, deixando muito claro que esses homens eram de fala grega, mas eles iam cuidar da igreja inteira. E mais uma vez, meus irmãos, essa é a realidade. Nós, como igreja, temos que cuidar de todos, nos relacionar com todos, é o nosso objetivo. Nós temos que formar um só povo, um só espírito. Então, é dito, apresentaram esses homens aos apóstolos que orando lhe impuseram as mãos. Aqui, mais uma vez, uma realidade que nós entendemos na igreja presbiteriana, o diaconato, ele é um ofício por imposição de mãos aos homens, que é dado esse ofício. E é interessante, porque quando a igreja cumpre o seu dever, quando a igreja começa a se preocupar com os que estão de fora, quando a igreja começa a se preocupar com as duas áreas, a proclamação do evangelho, mas também o cuidado do povo, a palavra de Deus crescia, e em Jerusalém o número de discípulos aumentava, também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Lucas então deixa para nós, resumindo a realidade do texto de Atos, aqui falando, olha, quando a igreja, percebendo a falta que estava fazendo, percebendo a sua falha, ela toma cuidado e agora começa a olhar para os que estão próximos, a igreja começa a crescer, se desenvolver e alcançar mais e mais pessoas. É para nós, meus irmãos, um recado muito claro, não apenas desse versículo, mas de todos os outros, quando Paulo vai falar como é o dever, como deve viver o diácono, Tito vai falar, como o próprio Tiago vai nos expor e falar, é nosso dever cuidar do próximo, cuidar da viúva, cuidar do órfão, visitar os presos, é nosso dever, é nossa fé, porque um dia nós vivemos isso, quando a igreja consegue viver a realidade da proclamação do Evangelho, do Senhor Jesus Cristo, do ensino das Escrituras, mas ela também vive no dia a dia, ao seu redor, o cuidado um com o outro, o amor, a misericórdia, a igreja cresce, se desenvolve. Nós não podemos nem virar uma ONG, mas também não devemos virar apenas um seminário, a gente tem que viver os dois. É estudar a palavra de Deus, conhecer a quem Cristo é, mas vivenciar essa realidade desse amor. Porque, repito, meus irmãos, o cuidado do pobre, dos oprimidos, o cuidado daqueles que não merecem, o cuidado daqueles que são vulneráveis, ele ecoa exatamente aquilo que estava no coração de Deus. Que nós possamos entender que a diaconia não é qualquer serviço. Ela é o serviço onde mais fala sobre a realidade nossa. Quando você socorrer alguém,
lembre-se que um dia você foi socorrido por Deus. Quando você ajudar alguém que está em necessidade, lembre que você era necessitado de amor, de graça de Cristo. Quando você vê alguém recusando a sua ajuda, lhe tratando mal porque você chegou, lembre-se que quando você era pecador, quando você não gostava de Deus, Ele foi até você para lhe redimir. Que nós possamos entender que a realidade do cuidado, da justiça generosa de Deus, do serviço ao mundo, ele ecoa quem Deus é. Porque o nosso Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que nos ama, é um Deus que trata do nosso coração, nós pecadores, e Ele nos redime, Ele nos salva, Ele nos tira do reino de trevas e nos leva para o reino de luz. É por isso que uma das passagens mais importantes para falar sobre diaconia, quando a gente estuda sobre, quando lê livros sobre, é a parábola do bom samaritano. Um homem que não tinha obrigação legal nenhuma com aquele que estava ferido, mas ele gasta seu tempo, seu dinheiro, seu recurso para cuidar de um homem que o odiava, para cuidar de um homem que não gostava dele. Que nós possamos entender que esse é o nosso chamado, e se nós, Igreja Presbiteriana Caminho Real, vivermos a diaconia, não apenas com os oficiais que vamos eleger, com os homens que vão estar na frente, ou com as mulheres que vamos colocar também nessa função de auxílio dentro da diaconia, mas se nós, como a Caminho Real, cuidarmos um dos outros, da família da fé, preocuparmos com a vida uns dos outros, e essa nossa vivência de olhar para o outro, ecoar ao nosso redor, para a nossa cidade, para o nosso bairro, para as outras esferas de relacionamento que nós temos, nós vamos impactar o mundo com o Evangelho. Porque, como fala Tiago, me mostre as suas obras, que eu vou entender qual é a sua fé. Tiago vai deixar muito claro que quando você fala assim, olha, Deus lhe ama, Deus lhe perdoa, Deus lhe resgata, Deus cuida de você, Deus quer lhe trazer de volta. Mas quando você, além de falar isso, você vive isso para a pessoa, entregando a ela a comida que falta, ajudando ela a se recuperar de uma situação difícil, isso casa e torna real. E nós, meus irmãos, vivemos hoje numa sociedade que muitas vezes ela não quer saber do que você acredita. Porque as frases são muito vazias hoje em dia, você pode ser qualquer coisa, fale o que você quiser, mas para muitos hoje é o que você faz, como você realmente vive, o que realmente está na sua prática de vida. Tanto é que dentro da plantação de igrejas e da proclamação do Evangelho, muitas vezes se começa primeiro agindo, demonstrando amor, demonstrando cuidado, para que depois a pessoa conheça e ouça do Evangelho. Então que hoje, meus irmãos, nós possamos procurar homens no nosso meio que cumpram essa vocação específica, que cuidem dessa área, que sejam cheios do Espírito para cumprir isso e cuidar da igreja, mas que nós como igreja também possamos ter esse relacionamento e seguir fazendo o que graças a Deus já fazemos. A nossa igreja sempre, de vez em quando, você recebe uma mensagem minha, meus irmãos, precisamos da ajuda da igreja, e graças a Deus, quando você recebe essa mensagem, sempre nós podemos socorrer nossos irmãos que necessitaram. Pela graça de Deus, a nossa igreja tem cuidado dos seus, não apenas como instituição, mas como CPFs, eu sei disso. Eu sei que a nossa igreja já vive essa realidade de acordar de madrugada, levar colchão, de socorrer nossos irmãos quando precisam, mas a gente tem que continuar fazendo, continuar ensinando, continuar demonstrando, para que todos que cheguem aqui saibam que a gente vive ao máximo, tentando viver em comum e a misericórdia de Deus no nosso meio. Então que nós possamos aprender com isso, nos entregar ao Senhor, para que possamos viver a integridade do Evangelho na cidade de Petrópolis, acolhendo e expandindo o reino de Deus. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, chegamos a Ti, Senhor, para pedir ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a reconhecer em nosso meio homens que tenham essa vocação, que tenham esse chamado. Que esses homens, Pai, também possam reconhecer nas suas próprias vidas e se dedicar a essa função tão preciosa, Pai, que fala sobre quem o Senhor é, o Deus que cuida do pobre, da viúva, do órfão
e do estrangeiro. Senhor, que o Senhor nos ajude como igreja a viver essa realidade da misericórdia, a realidade da atenção aos nossos irmãos, a ver se eles precisam de cuidado, de auxílio. Nos ajuda, Senhor, a sentir a dor do próximo, a buscar ajudar e auxiliar, Senhor. Clamamos a Ti, Pai, que a nossa igreja possa demonstrar à cidade de Petrópolis de forma prática, Pai, o Teu amor, o Teu cuidado, a restauração que vem com o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, todas as estruturas têm que ser mudadas, a sociedade tem que ser influenciada por nós, Senhor. Nos ajuda, Pai, a pensar em como servir na nossa cidade, como servir mais a nossa cidade, como fazer mais, Senhor. Que nós possamos sempre pensar em como melhorar nessa área. Nos ajuda a ter esse coração atento àqueles que estão ao nosso redor, Pai. Que nós possamos viver a realidade daquilo que o Senhor um dia fez por nós, nos resgatando do nosso pecado, pagando o preço por nós que éramos inimigos Teus, nos redimindo na cruz e nos chamando agora de filhos. Muito obrigado, Senhor, que nós possamos viver essa realidade com o nosso